Bom dia, meus amados, bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero gravar um vídeo para falar um pouco ao meu e ao seu coração, tá? Passei um final de semana em uma festividade falando sobre perdão, o poder do perdão, né? E principalmente refletindo no perdão de Deus para conosco, porque todos nós fomos perdoados. E como é gostoso sentir o perdão do nosso Pai, porque erramos, como erramos, passamos pela juventude louco para crescermos, para tomar nossas próprias decisões e acabamos que nesse período fazemos muitas escolhas erradas. Uma porque a nossa curiosidade é grande, não é? Outra porque a nossa inocência ainda está ali e acabamos pisando em terreno minado. E esses terrenos minados, eles nos deixam marcas, cicatrizes, traumas, não é? E que muitas das vezes não confessamos para ninguém. Muitas das vezes fica ali no nosso coração e isso nos leva a trilhar um caminho difícil para a outra pessoa que vai entrar. Não é assim? Então muitas das vezes erramos tentando acertar. E aí que o nosso Pai Todo-Poderoso entra, porque Ele conhece o nosso ser, a intenção do nosso coração. E eu queria falar um pouquinho de mim para vocês hoje, né? Eu tenho vocês, meus amados, inscritos, escolhidos por Deus para estar comigo nessa nova jornada da minha vida, aonde eu achei que um dia era o fim. Eu casei 3 vezes, não é? Casei a primeira vez com 19 anos. E eu casei na ilusão, não é, de ser livre. A gente sai da casa de mamãe e papai, onde é tudo dominado, achando que quando a gente vai casar vai ser livre, não é assim? E eu tive 2 filhos abençoados, lindos, mas meu casamento não passou de 5 anos. Eu não conhecia Jesus na época, eu não era cristã, eu não conhecia essa palavra. Então, em uma decisão, né, equivocada, uma decisão triste, com 23 anos, eu deixei meus filhos. Deixei meus filhos na casa dos meus pais. E eu moro aqui na Paraíba, não é? E eu fui para o Rio de Janeiro, num sonho de uma vida nova, aos 23 anos. E lá passei por situações muito complicadas. Conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, mas me ensinaram uma jornada que eu não conhecia, não é? E nesse meio dessa jornada de diversão, de novos relacionamentos, eu conheci o pai do meu 3º filho. Também fomos viver juntos, mas não deu certo. E mais uma vez eu me separei. Então, fui para outra jornada. Agora com 28 anos, eu estava com um filho no Rio de Janeiro, morando sozinha e ainda não conhecia Jesus. Mas Deus me deu o privilégio de conhecer uma senhora muito bem de situação financeira. E naquela época a minha vida era bem complicada. E ela me ajudou muito, mas aos domingos ela queria que eu estivesse com ela na igreja. Ela servia uma igreja chamada Casa da Bênção. E eu comecei a ir. E lá ela me ensinou a dizimar, me ensinou a jejuar, mas eu não conhecia Jesus. Eu ia por uma obrigação, porque ela me ajudava. E aí se passaram 2 anos e eu conheci o meu 3º marido. E foi aí que minha vida mudou. Porque a família dele é cristã. Apesar dele não ser, conhecia Jesus ele, mas ele não servia a Deus, não é? Mas a família dele caminhava. E eu comecei a caminhar também.
No meio dessa jornada, engravidei do meu 4º filho. E foi para mim maravilhoso, porque eu já estava dentro da igreja, né? Eu já tinha aceitado Jesus e eu estava ali caminhando devagarinho, mas eu estava indo. Mas aí aconteceu que eu mais uma vez errei. Em uma noite, no meio de uma bebedeira, aconteceu o imprevisto e eu me separei mais uma vez. E no meio dessa separação, meu mundo caiu. E eu achei que ali era o meu fim. Mas aí eu comecei a ter intimidade com Jesus. Ali no meu lugar secreto, onde eu passei 8 meses sem entrar no meu quarto. Porque foi 8 meses que ele passou fora de casa. E eu comecei a dormir na sala. E eu comecei a conversar com Jesus nesse período. Foi quando eu me converti. E comecei a trabalhar na minha igreja, falando sobre perdão. Olha, o perdão. E algum tempo depois, ele voltou para casa. E eu estava lá, jejuando, orando, pedindo. E eu estava numa campanha, derrubando o seu gigante. E quando ele voltou para casa, eu achei que eu tinha derrubado o meu gigante. Mas meu gigante ainda estava de pé. E ele voltou para casa e meses depois eu me vi grávida do meu 5º filho. O filho da promessa. E eu decidi, por baixo de uma ordenança da minha igreja, a minha pastora na época e o meu pastor tinha recebido uma direção de Deus aonde eu ia voltar para o Nordeste. E aqui começaria o meu ministério. E eu falei, eu não vou para lá. Mas você tem que ir. É uma ordenância de Deus, disse ela. E eu aceitei. Eu já estava com 5 meses de gravidez do meu caçulinha. E eu voltei para minha terra natal. E aqui começou uma jornada que eu até hoje não entendo ela. Porque é Deus que está no controle. Foi Deus que escreveu. Mas muita coisa já aconteceu. E naquele período, ela me disse essas palavras. Você vai com seus filhos. Mas esse que você chama de marido não vai. Mas eu não entendi. Como que eu vinha para cá grávida com filhos, não é? Já tinha deixado 2. Sem o marido. E ela disse, ele não faz parte da promessa. E eu falei isso para ele e ele ficou bravo, falou que ia falar com o pastor. Como a gente tem que ter sabedoria no nosso caminhar. Mas na época eu não tinha essa sabedoria. Mas o tempo passou. Nós viemos para cá. Conhecemos pessoas maravilhosas. Deus colocou anjos na nossa vida. Mesmo assim, ele preferiu ir embora. Não deu certo. E mais uma vez, Valquíria se separou. Dessa vez, depois de um casamento lindo, não é? Onde a minha igreja toda se posicionou, onde a minha igreja trabalhou. O meu pastor maravilhoso estava ali, fazendo de tudo de coração, como um pai. E eu, mais uma vez, não consegui manter o casamento. E para mim aquilo foi o fim. Para mim ali eu não tinha mais Deus comigo. Ali não fazia parte mais da promessa. Deus tinha me abandonado. Era assim que eu via. Mas eu não tive o tempo de sofrer. Eu não tive o tempo de ficar pensando nas amarguras. Eu tinha 4 filhos dentro da minha casa agora. Para sustentar. Um aluguel para pagar. E eu botei a cara no trabalho e fui trabalhar para criar meus filhos. E a vida passou, o tempo passou. 2 anos depois dessa decisão, o Senhor faz outra reviravolta na minha vida e coloca outro anjo no meu caminho e me trouxe a um destino onde estou agora. Só que o preço foi alto. O preço foi muito alto e mais uma vez eu caí.
Mas uma vez eu achei que estava sozinha e que o Senhor agora tinha me abandonado e que Ele também não ia mais me perdoar. Mas passei um tempo sem procurar a Deus por vergonha, porque eu achava que o Senhor não ia mais me perdoar. E eu também não me perdoava, porque para mim o que eu tinha feito era abominável aos olhos do Senhor e ao meu também. Mas um dia o Senhor me acordou na madrugada e me lembrou da promessa que Ele tinha me feito. E Ele me disse assim: filha minha, a minha aliança contigo é eterna. Porém hoje eu te levanto para fazer aquilo que um dia eu te ordenei. Começa agora, nesse dia, o teu caminhar. E você vai fazer que pessoas entendam que eu amo ela e não importa a situação que ela esteja. Esse teu calabouço foi propósito para que eu conversasse com você. Esse teu calabouço era necessário para fazer você parar e me ouvir. Porque às vezes você acha que você pode tudo com a força do seu braço. E eu parei para ouvir ao meu Pai. E Ele me levantou daquele lugar. Secou as minhas lágrimas e me fez entender que eu sou filha amada. Eu não deixo de ser filha quando eu erro. Não. Eu não deixo de ser filha quando eu não sou perfeita. Não, porque Ele é um Pai zeloso. Ele é um Pai verdadeiro. Ele é o puro amor. E Ele não deixa de te amar porque você erra. E nesse final de semana, falando do perdão, o Senhor me trouxe muitas recordações da qual eu tinha esquecido, da qual o Senhor me prometeu. E hoje eu vejo que eu já estou vivendo a promessa. Eu já estou dentro da promessa. Porque o Senhor um dia me disse: eu vou te dar uma multidão para você guiar até a mim. E eu tenho vocês, meus amados. Porque vocês foram uma escolha de Deus para a minha vida. Vocês não estão aqui por um acaso. O Senhor já escolheu vocês desde a época que Ele me deu a promessa. Então eu não sei quem você é. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que dorzinha é essa. Eu não sei quais foram os erros que você cometeu. Quais as injustiças que você passou. Não. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe. E me trouxe aqui para te dizer: ainda que uma mãe amamentando esqueça do seu bebê, eu, Deus, jamais esquecerei de vocês. Ei, hoje, peça perdão a Deus por não se perdoar. E perdoe a Deus se for com Ele o seu problema. Se talvez você achar que por Ele não ouvir tanto a sua voz, você acha que Ele não te ama. E você colocou uma parede entre você e Deus. Ou o pecado grita aí no teu ouvido, dizendo que você não é merecedor do amor do seu Pai. Perdoe Deus. Perdoe você mesmo. Jogue fora esse pecado que te aprisiona. E tire essa parede que está entre você e seu Pai. Porque Ele jamais vai te deixar ir. Eu sei que há momentos que pensamos assim: muita gente podia me ajudar. Muita gente podia me tirar daqui. Mas você já pensou, se o filho pródigo recebe alguma ajuda do jeito que ele queria, ele não tinha voltado para casa. Ele não tinha procurado o pai. Você já pensou que se José tivesse sido lembrado pelo copeiro, o que ele seria? No máximo, um ajudante de cozinha.
ou um ajudante do copeiro. Mas Deus tinha para ele uma nação para governar. Então não fique aí prostrado, porque você caminhou tanto, tanto, tanto e não deu certo. Sabe, eu aprendi com uma amiga, não é? Que ela não é crente. Que quando tudo dá errado, é porque tá perto para dar certo. Porque para dar certo, tem que dar errado. Porque você tem que ser construída pelo Criador. Ele tem que forjar o teu caráter. Ele tem que mudar você. Ele tem que fazer a sua mente renovada. Ele tem que te dizer quem é você. Você precisa se conhecer. Como que você vai guiar um cego sendo que você também é cego? Não dá certo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Todo mundo cai. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Todo mundo tem dúvidas. Ninguém nasce acertando. Não. Ninguém nasce ruim. Não. A vida vai nos levando a tomar decisões e caminhos que, se não tiver Jesus na direção, erramos, caímos. Então eu quero dizer para vocês hoje, se eu conseguir, você também consegue. Se eu estou de pé, você também pode. Se eu sou feliz, você também pode ser. Mesmo com tudo isso que você perdeu, mesmo sem tudo isso que foi embora, você foi escolhido para ser feliz. E você foi escolhido para amar e para perdoar. Quando você entende essas 3 regras, ninguém é mais forte que você. Nada pode abalar a confiança que você tem no seu Pai eterno. Pode vir a onda que vier, pode vir a tempestade que vier, o barco pode até balançar, mas você sabe quem está no barco. Você confia naquele que pode fazer o vento calar e o mar parar, porque você sabe quem você é. Você é filho do Deus vivo, escolhido, separado para vencer. E era isso que eu queria dizer a vocês hoje. Eu amo vocês e eu estou aqui em todo tempo para caminhar você nessa jornada junto com Jesus. Amém?